Dando continuidade à parte relacionada à Constituição Federal, agora nós ingressaremos no capítulo 2 dos direitos sociais. Então aqui a gente vai deixar de lado aqueles direitos e deveres individuais. A gente vai entrar num escopo, numa seara mais ampla. Então, vamos para a gente entender sobre o que se trata desses direitos sociais. Então, o artigo 6º diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, aqui a gente tem um rol de direitos, que são considerados sociais. Então, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. E aqui vem a proteção à maternidade. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na licença maternidade. Aqui a proteção à infância. Então, a gente pode pensar pelo viés do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E assistência aos desamparados. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na rede assistencial que a gente tem, num BPC, por exemplo. Então, é por aí que esse artigo caminha. O artigo 7º, ele diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, aqui a gente não tem o rol taxativo, Então, a gente tem algumas especificações, mas no próprio caput fala que outros direitos podem ser endereçados tanto aos trabalhadores urbanos como aos trabalhadores rurais. Então, é extensível a ambos os trabalhadores. Então, inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, a gente percebe que essa relação de emprego ela existe contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, aqui não está incluindo uma questão de individual de uma pessoa pedir demissão. Então, isso aqui não se incluiria. Então, no caso, seria uma despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, o empregador estaria despedindo de forma arbitrária, sem uma causa que justificasse. É importante a gente entender que isso vai estar embasado numa lei complementar. O inciso segundo fala sobre o seguro-desemprego, tá? E ele vai estar relacionado ao caso do desemprego involuntário, ou seja, aquele desemprego que não foi gerado por culpa do empregado. Ele não teve culpa, foi algo que não estava ao seu alcance. O 3, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, é um direito que os trabalhadores têm. 4, Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado. Então, salário mínimo vale para todo o Brasil, capaz de atender às necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então a gente percebe que tem uma preocupação da proteção do poder aquisitivo, frente à inflação, que
que é um movimento que acontece ao longo do tempo. Então, aqui existe uma proteção contra este instituto. E aqui também informa para a gente que vai ser vedado a vinculação para qualquer fim. Então, essa vinculação ela não pode ser feita. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. É algo natural, né? Quanto mais complexo um trabalho, maior o valor salarial, né? Então, quando a gente fala de piso, é o valor mais baixo referente aos trabalhadores, ao que os trabalhadores ganham naquela profissão em específico. 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, o salário não pode ser diminuído, salvo se essa questão for disposta em convenção ou acordo coletivo. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, ainda que uma pessoa trabalhe recebendo com comissão, ela vai ter direito ao salário, a pelo menos o salário mínimo. 8º, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, que a gente pode perceber que o 13º ele é vinculado, né? Ele tem referência, ele guarda referência com a remuneração integral ou, no caso de uma pessoa aposentada, com o valor que ela recebe de aposentadoria. O 9, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, aqui na Constituição não especifica a porcentagem, então isso é uma questão que pode ser tratada de forma específica. Cada empresa pode aderir a uma proporção específica e praticar isso com seus funcionários, desde que o trabalho noturno tenha uma remuneração superior ao diurno. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Então, quando o salário não é pago, né, quando ele é retido de forma dolosa, de forma intencional, isso constitui-se um crime. Então, é importante a gente guardar esse termo, retenção dolosa. 11º, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então, aqui traz, né, esse instituto da participação nos lucros ou resultado, que naturalmente vai ser desvinculado da remuneração, né? Esse valor que o funcionário vai receber vai variar de acordo com o lucro ou com os resultados que a empresa oferir ao longo de um tempo específico que a própria empresa vai definir. Né? Aqui ainda define a questão da participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Isso é uma questão excepcional, mais restrita, mas que também pode existir. 12º, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, o salário família ele é pago em razão do dependente e no caso da existência de baixa renda. 13º, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, aqui a duração não superior a 8 horas diárias, então isso precisa ser observado, e 44 semanais, perdão. Então, se a gente fizesse uma conta básica, considerando de segunda a sexta, seria 8 horas de segunda a sexta, e no sábado, por exemplo, teria que mais 4 horas para que o funcionário atingisse no máximo esses 44 horas semanais. Claro que isso aqui é uma questão que não precisa ser atingida na sua plenitude, né? Várias empresas trabalham de segunda a sexta, permitem que seus funcionários trabalhem de segunda a sexta, trabalhando 8 horas por dia. Então,
Aqui precisa ser observado também a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Adiante, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, aqui é importante a gente entender que a jornada, no caso de turnos ininterruptos de revezamento, ela vai ser de 6 horas. Então, existe essa regra precisa ser cumprida. 15. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Preferencialmente porque não necessariamente precisa ser no domingo, né? Há pessoas que trabalham num sistema que às vezes folga no sábado, domingo, depois no domingo e na segunda, ou mesmo que folgam sempre no sábado ou sempre no segunda, na terça. Então, a Constituição traz essa preferência, mas não uma obrigação. 16º, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Então, o serviço extraordinário, que aqui a gente pode traduzir para hora extra, né, vai ter que valer pelo menos 50% do que vale a hora normal. Então, essa regra também foi colocada no bojo constitucional. Dando seguimento, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, quando você recebe as suas férias, você recebe o valor das suas férias mais um valor de 1/3. Né? Isso em regra, porque pode ser um valor até superior a esse, de acordo com o texto constitucional. 18º, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. A gente sabe que esse prazo em algumas leis infraconstitucionais ou algumas outras constituições estaduais já dilataram esse prazo para 180 dias, mas a gente precisa entender que no texto constitucional ainda consta os 120 dias e é isso que a gente precisa levar para a nossa prova. O 19º, licença paternidade nos termos fixados em lei. Tá? Então, isso aqui também, cada ente da federação vai poder tratar sobre esse tema e definir a quantidade de dias que, no caso aqui, o pai vai fazer jus. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, se existir a figura do aviso prévio, ele vai ter que ser informado, né, para aquele funcionário que vai ser demitido, né, que não vai mais pertencer à empresa, com 30 dias de antecedência. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, há essa preocupação com questões sanitárias, de higiene e de segurança no âmbito corporativo, no âmbito profissional. 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, isso aqui também é importante. Né? No caso dessas atividades em questão, o funcionário vai fazer jus a um adicional de remuneração por estar exposto a essas condições especiais. O funcionário, tanto trabalhador urbano como rural, também vai ter acesso à aposentadoria, a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, esse é um inciso que, por vezes, cai em prova de concurso público, então é bom a gente se atentar, principalmente quanto à idade que é colocada nesse inciso. 26. Reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, aqui é uma reiteração, né, uma repetição, informando que as convenções e acordo coletivo elas são reconhecidas, né, o que delas forem tratado tem força, né, e vai ser válido. Proteção em face da automação na forma da lei. Então, há essa preocupação com a automação, e aqui o texto constitucional traz isso de forma explícita. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, aqui a gente vê o papel, né, a função do empregador, né, para com os seus funcionários. Né? Então, ele tem essa responsabilidade, ele precisa responder referente aos casos em que ele incorrer em dolo ou culpa. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, a gente precisa dar uma traduzida nesse texto, né, nesse inciso. Então, basicamente, a gente precisa entender que findou-se ali o contrato de trabalho de um funcionário e ele se sentiu lesado quanto a algum valor que ele teria para receber. Então, ele tem o prazo findo o contrato de trabalho de até 2 anos. E a contar, né, do período que ele entra com a ação, ele consegue os créditos referentes a 5 anos para trás. Então, é importante a gente entender que aqui o funcionário precisa agir de forma rápida, porque se ele, assim que finalizar o contrato, ele entra com essa ação trabalhista, ele consegue os créditos referentes a 5 anos para trás, né? Caso for o caso, for a situação dele. No entanto, se ele esperar 1 ano, em vez de ter direito a 5 anos para trás, ele vai perder 1 ano, já que 1 ano se passou posterior ao fim do contrato. No caso, se ele entrar com 2 anos pós a finalização do contrato, ele vai ter direito só a 3 anos desses créditos trabalhistas. Então, aqui, o funcionário precisa ter uma agilidade para que o seu direito não possa ser prejudicado. Dando prosseguimento, aqui no 30 informa da proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então aqui ele tenta trazer uma proibição contra qualquer discriminação que possa haver referente a qualquer critério que o funcionário possa apresentar. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, não é porque ele é portador de deficiência que ele vai ser discriminado. Então, é isso que esse inciso quis trazer. 32. Proibição de distinção entre trabalhador manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Então, não há essa distinção, seja qual trabalho o trabalhador prestar. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18. Então, a gente pode dividir esse inciso em partes. Então, é proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou seja, né, que prejudique a saúde, insalubre, a menores de 18 anos. Então, essa é a primeira regra, a primeira parte do inciso. A gente pode desmembrar em uma outra parte, que é a proibição de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então,
O aprendiz ele pode ser formado a partir de 14 anos e a questão do trabalho noturno, perigoso ou insalubre só pode ser prestado por trabalhadores que possuam pelo menos 18 anos. 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, essa questão de ter um trabalhador com carteira assinada de forma permanente e um outro trabalhador avulso que foi contratado de forma esporádica para prestar um serviço esporádico, né, um serviço passageiro, eles precisam ser tratados com igualdade. Aqui, basicamente, assegura a categoria dos trabalhadores domésticos direitos acima, tá? Você pode abrir a Constituição e rever esses direitos. Aqui, basicamente, quase que engloba quase todos esses incisos que eu acabei de ler para vocês. Essa redação foi dada justamente para tentar fazer uma equiparação dos trabalhadores domésticos frente aos demais trabalhadores. O artigo 8º traz que é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Então, inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, por partes, e aqui eu vou começar do fim, que é vedado ao poder público interferência e intervenção na organização sindical. Uma outra informação que a gente precisa entender é que aqui vai ter uma leve influência estatal que vai ser referente ao registro que esse sindicato vai promover. Então, o sindicato faz esse registro no órgão competente, mas ainda assim a lei não pode exigir autorização do Estado para que o Estado seja criado, né, tenha a sua fundação estabelecida. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, aqui a gente precisa entender que não pode ter a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau que seja, né, na mesma base territorial. E essa base territorial não pode ser inferior à área de um município. Então, basicamente isso. Inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, o sindicato tem esse poder para a representação da categoria. 4º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei. Então, aqui a gente precisa entender que está tratando sobre duas contribuições. A primeira delas seria a contribuição, na verdade eu vou pelo fim, né? Esse independente da contribuição prevista em lei seria a contribuição sindical, que era aquela contribuição que vinha descontando no mês de março referente a um dia trabalhado. Era um valor que era obrigado, que era obrigatório, né? Que era descontado de forma compulsória. Hoje, com algumas mudanças legislativas, isso ficou um pouquinho diferente, mas no texto constitucional refere-se a essa contribuição sindical. O restante do texto, né, do inciso, ele
possibilita à Assembleia Geral fixar uma contribuição, no caso de uma categoria profissional. Então, aqui basicamente seria você contribuir, você pagar um pouquinho do seu salário para ter uma categoria específica estar te representando. Então, basicamente, essa daqui seria a contribuição confederativa. Então, basicamente, essas duas contribuições, e é disso que trata esse inciso. Dando seguimento, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. É uma questão que remonta ao que a gente já viu em capítulos anteriores, né, na própria liberdade individual. Então, isso entra nessa temática. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, aqui é uma questão natural, justamente para colher essas informações e poder repassar a aqueles funcionários sindicalizados, né? Aqueles funcionários que participam e querem informações dos sindicatos. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, isso aqui é importante. Já havia essa questão, esse inciso ser colocado em prova, então é importante a gente se atentar a ele. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, esse inciso também costuma cair bastante em prova. A gente pode dividir em algumas partes. Vamos lá. Então, em regra, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado, né? Então, o empregado que vai concorrer a uma candidatura referente ao sindicato. E essa dispensa, ela é vedada a partir do registro da candidatura. Então, assim que ele se candidatou a um cargo de direção ou representação sindical, ele não pode ser dispensado. Só que essa regra possui exceção, né? Esqueci aqui de comentar que isso vale também para o caso dele ser suplente. Então, ainda que ele seja suplente, ele não pode ser dispensado se sindicalizado, né? E no caso, a partir do registro dessa candidatura. A exceção é no caso de cometer falta grave nos termos da lei, né? Então, só concluindo, então, o funcionário que foi sindicalizado, ele não pode ser dispensado a partir do registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, salvo se ele cometer falta grave. Então, acho que aqui deu para dar um contorno mais assertivo para esse inciso e a compreensão se tornar mais clara. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônia de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Então, aqui só quis trazer essa publicidade, essa expansividade também para sindicatos rurais e de colônias de pescadores. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Então, o direito de greve é algo possível, né? Desde que, no caso, isso ainda vai ser tratado mais à frente, mas o direito de greve é sim possível, né? E os trabalhadores vão decidir sobre a oportunidade de exercer esse direito. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, aqui basicamente fala sobre as atividades essenciais, né? Então, um policial, talvez uma outra função que demande algum viés estratégico. Então, essas
atividades serão definidas em lei para que a sociedade não tenha alguma necessidade inadiável prejudicada, né? Então, isso precisa ser observado. Os abusos cometidos, né, no caso do direito de greve, eles sujeitam os responsáveis às penas da lei, né? Então, excessos serão penalizados. Artigo 10. É assegurado a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, aqui vai haver a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, né? No caso para que eles possam tratar dos seus interesses profissionais. É uma questão de transparência, uma questão de autonomia, uma questão de realmente mostrar e dizer e lutar pelos seus direitos. E o artigo 11, por fim, informa que nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, aqui é uma questão de facilitar a comunicação entre empregador e empregado. Então, empresas com mais de 200 empregados, vai ser feita uma eleição para que um desses empregados possa ter um entendimento direto com os empregadores, né? E posteriormente passar essas informações para os seus pares. Então é isso, a gente fecha aqui os direitos sociais. Aproveito para pedir que vocês deixem o seu curtir, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e é isso. Até o próximo vídeo.